Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. CBN Cotidiano de volta, aberto o consultório. Caso você tenha alguma dúvida em relação à sua saúde, alguma doença, alguém da sua família que não está muito bem, você tem dúvida se deve dar um remédio, não deve, algum medicamento que você tome não está fazendo efeito, ou está fazendo efeito demais, manda a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que o doutor Henrique, se não souber a resposta, pesquisa e responde na semana que vem. Diga, Patrícia. 992-994297. E antes do Mário pedir, 992994297. Boa tarde, doutor Henrique Bonaldi, tudo bem? E aí, Mário, tudo bem? Boa tarde para todo mundo da mesa aí, a quem está nos escutando, vocês estão bom? Graças a Deus, tudo bem. Lembra da dúvida da semana passada? Não sei se o senhor teve tempo de... Lógico, choro. Isso. O que acontece que as emoções são liquefeitas em lágrimas? Ô Mário, é o seguinte, dentro da cabeça da gente tem um negócio chamado cérebro, que não é cérebro, pelo amor de Deus, é cérebro, com R, cérebro. Esse cérebro, ele não só executa movimento, faz você pensar, falar, enxergar, como ele controla 100% de tudo, né? Por exemplo, nesse momento agora, seu intestino está mexendo para frente, levando o bolo alimentar, o que você comeu pela boca, até sair pelo ânus. E você não está sentindo, você não precisa fazer força para isso. Seu coração está batendo, você não está mandando ele bater, bate e relaxa, você não está fazendo isso. Então, tem um monte de situação que a gente na medicina chama de autônoma, que o cérebro também conduz, certo? Conduz sem você saber que ele está conduzindo. Uma dessas coisas é um negócio chamado emoção. É muito difícil você imitar ou provocar uma emoção, porque parte da emoção ela é autônoma. Você se pega chorando sem querer vendo Globo Repórter. Lá pelas tantas, o cara te mostra uma cena lá que você fala, cara, que coisa emocionante, e sua mulher do seu lado fala, meu Cristo amado, por que esse cara tá chorando? Então, o que te gera emoção não é a mesma coisa que ela, ou seja, tem determinada porcentagem, quantidade da emoção que a gente não manda. O sistema que lida com essas emoções chama sistema límbico, que é lá dentro da cabeça, lá dentro do cérebro. Esse sistema deflagra, naquele momento em que se identifica um motivo para se ter emoção, ele deflagra um monte de comando para frente. Então, por exemplo, ele deflagra que você fique mais suado, ele deflagra que você comece a tremer as extremidades, então você começa a tremer perna, tremer mão. Ele deflagra em alguns indivíduos uma vontade de urinar incessante, tem gente que faz xixi nas calças. E dentre essas coisas que ele deflagra um comando dizendo assim, ó, ei você, glândula lacrimal, pode começar a contrair e deixar o soro, esse líquidozinho que você produz para fora. Para que se faz isso? Mário, só para ter ideia de como nós somos superficiais na ideia do cérebro, hoje, grandes neurocientistas do mundo falam que a gente usa perto de 10 a 12% da nossa capacidade cerebral e a gente sabe perto de 15 a 20% do que o cérebro realmente faz. Então isso tudo que nós estamos fazendo aqui, que é a ponta do que o cara está conseguindo estudar, talvez esteja completamente errada a nossa análise daqui a 1000 anos. Hoje, com o que a literatura sabe hoje, é mais ou menos assim. O sistema límbico manda acontecer um monte de coisa no corpo. Dentre esses monte de coisa, ele manda a glândula lacrimal também tirar a lágrima de dentro dela e jogar para fora. E para que isso existe? Para reequilíbrio. Porque no momento em que o sujeito tem uma emoção, ele se desequilibra todo. Então vamos falar em número. Eu produzia 10 ml de dopamina, 15 ml de serotonina, 14 ml de adrenalina. Era isso que eu produzia no meu sangue. Quando a emoção vem, eu produzo 25 de uma, 3 da outra, 0 da outra. Para que haja o reequilíbrio disso tudo, é disparado cada função dessa. Então contrai mais músculo aí, porque isso vai queimar mais noradrenalina. Chora mais aí, porque na lágrima, Mário, tem muito magnésio. E o magnésio é um íonzinho, uma partículazinha, que ele é danado para avisar, a gente chama isso de neurotransmissor, para avisar outras células de que alguma coisa está acontecendo. Então, a explicação teórica que envolve o choro nas emoções é o sujeito reequilibrar o que a emoção acabou de desequilibrar. Minha Nossa
Nossa, nem eu não sei se eu entendi mais. Eu falei demais. E se eu entendi, todo mundo entende. Se eu entendo, o senhor explicou muito bem. Eu sou casado com uma mulher que fala mais do que eu, então eu aprendi que falar muito é normal, entendeu? Então não fica bravo, não. Não fala muito, não. O senhor explicou com clareza e entendi perfeitamente. Obrigado, doutor. Esclareceu minha dúvida. Eu vejo, às vezes, alguém que está emocionalmente abalado. A pessoa não está bem, está num momento estranho da vida, enfim. E muita gente diz, vai ficar doente, tá? Esse desequilíbrio emocional que todo mundo pode passar na vida vai te deixar doente. A ciência já comprovou que isso pode acontecer, doutor? Doente assim, você pode ter um distúrbio físico, criar uma doença porque você está emocionalmente num período difícil, assim? Pode. Deixa eu só fazer um adendo na fala passada, Mário. Vamos pensar aquela história de fulano não chora, que foi uma dúvida que todo mundo, ou foi todo mundo, ou nós da mesa aqui, nós conversamos e surgiu a dúvida. Não, uma senhora mandou mensagem dizendo que tinha dificuldade para chorar, que ela não chorava. Isso, fulano não chora. E aí quer dizer que o cara é incapaz de sentir emoção? Não. Então para com a mania de, nossa senhora, você viu o fulano no enterro da mãe dele, nem chorou, nem tá sofrendo. Não, meu bem, a mãe do cara morreu, ele tá sofrendo. É que a forma como ele deflagra essas vias de execução ou de um movimento, ou de uma glândula, ou de um tremor, a forma como ele faz é diferente. Ou você vê todos os jogadores de futebol chutando da mesma forma. A bola tem que entrar no gol, meu amigo. Como é que ela vai entrar? Depende da harmonia de cada um, depende do biotipo de cada um. É a mesmíssima coisa. Tem gente que nasce com a capacidade de transformar essa emoção em menos atitude. Então você enxerga menos a emoção do cara, mas que ele está se reequilibrando, tanto na parte hormonal quanto na parte iônica, daquela emoção que desequilibrou ele está. É só a uma maneira diferente. Então, pelo amor de Deus, fulano não... E o contrário é verdade. A gente vê isso muito em pronto-socorro. Nossa, você viu? Não fizeram nada para aquela moça chorando igual não sei o quê. Calma, gente, porque nem sempre choro é gravidade. E às vezes, bons anos de pronto-socorro fazem você sacar que aquele sujeito que está chorando, naquele momento, ele não está grave o suficiente para passar na frente de um cara que às vezes está do lado e está verde do lado dele. Então existe uma fila de prioridade no pronto-socorro. Eu não posso passar um cara com sinais de gravidade na frente de um outro só porque ele está chorando. E eu não estou discriminando o fato dele estar chorando. É que naquele momento eu tenho outro paciente que virou foco. Então, pelo amor de Deus, choro não é sinal de gravidade e ausência de choro não é sinal de frieza. Fechou? Fechou, mas o choro nos ajuda muito em várias situações e o choro é um dos principais alertas, mas ele nem sempre quer dizer gravidade. Bom, dito isso, existe a tal da somatização da dor, somatização dos sentimentos? Existe, Mário. Existe até uma corrente hoje muito grande, principalmente na saúde cardiovascular. A gente tem um capítulo na diretriz brasileira de saúde cardiovascular que fala da questão espiritual, mostrando por vários artigos que o povo lança no mundo aí, que você está espiritualmente equilibrado, harmonizado, significa ter melhor qualidade de vida e tempo de vida. Isso já foi demonstrado. O que prova pra gente o contrário, né? Então, ter desarmonia, ser um cara mais desequilibrado, ser um cara que engole muito sapo e aí o cara não reage, o cara não sai daquele ciclo tóxico, doentio que ele tá, isso faz um mal danado. Faz um mal danado, Mário, não só porque se ele fosse capaz de fazer isso, mas comer alface, tomate, frango grelhado, água mineral e correr todo dia na praia, a lesão ia ser menor. Mas esse é o mesmo cara que faz lesão por diabetes, por hipertensão, é o cara que fuma, é o cara que fica obeso, é o cara que fica super difícil de se relacionar. Então, envolvem aspectos outros vários que às vezes o cadeado do cara era só essa questão psicogênica e psicológica. Mas é uma verdade? É uma verdade. Tem que preocupar com isso? Tem que preocupar com isso. Isso é um dos grandes fatores que amputam um sujeito super saudável. Você olha o cara na rua e fala, puxa, esse cara deve ter uma vida maravilhosa, olha como ele está de vida, e o cara chega em casa e não está satisfeito. Tem o carro do ano, tem a casa do ano, casado com a mulher massa, tem duas... E o cara não está feliz. Então, tem um fundo essa história e isso leva à doença biológica, não necessariamente, claro, né, mas aumenta muito a chance, sim. E aí pede ajuda que médico? Psiquiatra? Quando saber o momento, tem que ir no psiquiatra. Ô Mário, uma vez nós até conversamos isso aqui e eu falei que assim, é psiquiatra, claro, é o cara que mais manda nisso, mas como é que você fala para um cara que mora hoje no Vale do Jequitinhonha e fala para ele assim, nego, você tá passando um trem aqui, vai no psiquiatra. Pô, o cara vai, só de andar até o psiquiatra nós estamos falando de 250 quilômetros, cara.
Então nem todo mundo tem esse artifício. É isso, nem todo mundo tem artifício. Aqui na Grande Vitória, dependente do SUS, pede pra galera escrever no WhatsApp aí, ó, quem consegue hoje pedir um psiquiatra e ele aparece em 30 dias no SUS, é super difícil. Então, é lógico que o cara é o especialista melhor. Agora, outra coisa é entender qual que é o gatilho, né, Mário? Eu tenho membro da minha família que passa um perrengue danado e que é porque o estilo de vida do sujeito, ele não troca o estilo de vida dele. E o estilo de vida dele é extremamente tóxico, toca em questões super difíceis, é completamente politizado, um cara é pouco tolerante. Então, assim, precisa trocar o estilo de vida também. Tá vendo que não tá dando certo? Nesse caso é o estilo de vida, precisa trocar. Não tá dando certo no trabalho, precisa ter peito para trocar o trabalho. Fala, ó, eu ganho menos, mas aqui não dá para trabalhar. Então você precisa entender qual que é a chaga, aonde está machucando mais. É trabalho, é vida, é casamento. Então, às vezes você precisa... Ô Mário, nós estamos falando mais ou menos do mesmo motivo que a gente fica aí falando, à torta e à direita, para todo mundo, para falar assim, você, mulher que sofre agressão, mesmo que não seja física, em casa, ligue para não sei aonde, se proteja, fala para sua mãe, para seu vizinho. É a mesma coisa que a gente está falando para ela. Saia desse ambiente, que esse ambiente é um ambiente que está te causando emocionalmente um dano que lá na frente não vai ter jeito, cara. Não vai ter como fugir do cigarro, do álcool, da diabetes, da hipertensão, da obesidade. Não vai ter jeito, porque a qualidade de vida da pessoa vai ficando muito ruim. É claro que num nível muito maior essa questão matrimonial aí, mas nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de tirar do cara o que está ficando ruim para ele. Então, antes de falar de psiquiatra, talvez a gente precise alertar a população de que, ó, acorda, bichão. Acorda de manhã e fala, opa, nessa vida aqui eu não quero viver mais não, e dá o primeiro passo. Tiago deixou a dúvida da semana passada. Ih, já chegaram mais um monte de dúvida, doutor. Ficou tudo para a semana que vem também. Mas vamos lá, Tiago. Omeprazol dá gastrite? Não, é o contrário, gente. Presta atenção. O que é? Tudo quanto é zol, terminado em zol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, essas medicações fazem com que a quantidade de ácido que o seu estômago produz seja menor. E a gastrite, ela é causada prioritariamente porque você tem mais ácido do que deve no estômago. Mário, Deus, Buda, Alá, Iemanjá, sei lá quem que vocês acreditam aí, criou uma bolsa, olha que coisa fantástica, bicho, uma bolsa de pele capaz de armazenar inicialmente todo o alimento triturado pelos dentes. Ele só é mordido lá em cima pelo dente, cai nessa bolsa e essa bolsa é lotada de ácido e ela não se destrói, ela não se corrói. Olha que coisa fantástica. Só que, cara, é pedir demais para você, além de pedir para essa bolsa fazer isso, ficar aguentando pastel frito o dia inteiro, ficar aguentando carne gordurosa. Então tem que ter um limite para isso. Caso contrário, a produção de ácido ela começa a ser tão grande, tão grande, tão grande, que ela começa a lesar essa mesma bolsa chamada estômago. Então o omeprazol ele serve exatamente para isso, para segurar um pouco e diminuir essas sensações ruins por excesso de ácido. Uhum. Lila, não sei se dá para explicar nesse tempo que falta, mas acho que dá. Lila, o que é túnel do carpo? É o seguinte, para a gente fazer contração dos dedos da mão, do finalzinho da mão e dos dedos, a gente tem que ter um retináculo. Minha nossa, adiantou nada, né? É o seguinte, eu tenho que ter alguém que segura, deixa eu tentar fazer aqui para o povo de casa. Olha para sua mão direita e segura com a sua mão esquerda no punho da direita. Na parte de cima ou de baixo? Na parte, no punho mesmo. Tem as vezes aqui, né? Isso, aonde fica o relógio, na mão direita, você vai colocar a sua mão esquerda, olhando para a palma da sua mão direita. Se você segurar aí, o seu dedão vai ficar exatamente aonde ficaria a fivela do relógio. Não entendi Dito nada. Isso... Não entendi nada, doutor. Pera, eu tô com a mão pra cima aqui, segurando a minha mão direita estendida. Olha pra sua mão direita, pra palma da sua mão direita. Tô olhando. Pega a mão esquerda e enlaça ela como se fosse um relógio. Ah, tá. Deixa o dedão como se fosse, entendi. Isso, o dedão vai ficar como se fosse na fivela do relógio. Entendi, aqui embaixo. Se você trouxer, sem mexer o braço, só a mão e os dedos, se você trouxer a palma da mão pro seu rosto, você vai ver que embaixo do seu dedão nasce um monte de cordão, não nasce? Nasce, tá pressionando aqui que eu tô forte toda a vida. Eu e a Adalberto malhando aqui, cheio de veia aqui, Mentira. Esses tendões aí, eles nascem lá na ponta do dedo e vão morrer lá no seu cotovelo. E por que quando você contrai, esse tendão, vetor, né? Esse tendão era para ele sair do punho quando você contrai. Concorda comigo? Sim. Era como se fosse um elástico. Se você deixar o elástico dobrado no chão e for puxando o elástico, tem uma hora que ele fica reto.
E reto significaria dizer sair do pulso. Não sai porque eu tenho um retináculo, eu tenho uma banda, eu tenho uma pulseira que segura ele no punho. E isso faz um túnel, que é chamado de túnel do carpo, porque carpo é o primeiro ossinho que tem na mão. Então a gente chama esse túnel que é formado por essa pulseira que segura esses tendões de túnel, porque fica um túnel mesmo. E aí o que é a síndrome do túnel do carpo? Nada mais é do que a irritação desses tendões que ficam ali, passando ali como se fosse uma roldana. Numa determinada hora, para alguns tipos de indivíduos, e isso era a antiga LER, lesão por esforço repetitivo, que hoje chama DORT, doença ocupacional relacionada ao trabalho, o que acontece? Um cara fica lá no teclado o dia inteiro, 10 horas, 12 horas por dia. Ele cansa essa estrutura que era para ficar toda lubrificada, ela vai ficando seca e aquilo irrita, aquilo faz uma tendinite. Aí eles chamam de síndrome do túnel do carpo. Muito bem explicado. Pô, doutor Henrique, eu vou te falar uma coisa, hein? Tô me sentindo professor Raimundo, queria ter um filho assim. Fala, nem tanto, Mário. Fala, doutor, nem tanto. Doutor... Tá... isso. Mas é um negócio difícil de tratar pra caramba, tá, Mário? Dói de verdade, afasta de verdade, é super difícil de tratar, porque é um misto entre repouso e voltar a lubrificar aquela região. Não é mole, não. Isso é um bom fisioterapeuta pra dar conta. A gente falou aqui do choro. Maria falou, o choro tem novela. Boa tarde, tem novela, choro. O Vavá Pedroni ouviu toda a sua explicação e falou, então é melhor chorar, né? Porque meu gato morreu com 19 anos, muita gente falou, chora não, Vavá, chora não, o gato dele morreu. Então não chora. É melhor chorar e liberar as emoções então, doutor? É melhor, chora, libera emoções, chora, corre na praia, dá uma volta, só não soca a cabeça na parede, que senão faz mal pra parede. Tem um negócio com correr na praia, hein, doutor? Tudo o senhor correr na praia. Não, correr na praia é o jeito de falar faz exercício físico, é que quando faz atividade física, a dona de casa que tá em casa nos escutando agora, ela imagina o tênis da Nike que custa 1.200 conto, um personal, e a música tunte-tunte, não tem. Pra fazer atividade física, basta sair de casa e dar uma volta. Uhum. Entendeu? É isso que tem que desmistificar. O povo acha que você tem que ir lá para ponto 1. Não, meu irmão. Vai para qualquer lugar, minha filha. Só sai de casa. Vai andando. Vai fazer bem. Eu vou na feira andando. Chego com 4 pastéis. E volto. Fritinho. Eu tô cheio de saúde. Brincadeira, doutor. Doutor, aí, perguntas vou deixar para semana que vem, tá? Ó, bora. Gledson, me fala sobre afta, gente. O que causa, como é que combate a afta, como é que eu tiro a afta? Gledson, paciência conosco, fico para semana que vem. Gostei dessa também. Gostou? Gostei. Ilza, doutor, pré-diabetes já é grave? Aí a gente responde semana que vem para Ilza também. Pode ser, doutor? Pode ser. A gente só não tá falando de íngua, né, Adalberto? Eu senti falta. Faz tempo, né, menino? Senti falta. Já falamos muito de íngua já, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, viu, doutor? Tchau, gente. Vão com Deus. Boa semana para todos.